Quero também cumprimentar aí todos os irmãos, o Rafa, sejam bem-vindos. A nossa aula de catecúmenos, nossa lição, nossa classe de catecúmenos que está começando agora. Vamos começar com uma oração? Vamos lá? Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer. Obrigado, Jesus, pela sua graça, pela sua bênção, pelo seu favor. Espírito Santo, esteja aqui conosco, Pai, nesse momento, esteja aqui conosco, Pai, em cada situação e que o Senhor possa, principalmente, meu Deus, principalmente, estar conosco nesse momento de aprendizado. Fala conosco, Pai. Essa é a nossa oração na autoridade e também no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Nós estamos em um tempo de muito aprendizado, de construção, de conceitos, porque é, a intenção do catecúmenos é construir conceitos, valores, princípios bíblicos. Então, quando nós falamos catecúmenos, eu já fiz um vídeo explicando o que é. Catecúmenos é aquele que está sendo instruído, é aquele que está aprendendo, é o discípulo. O termo em hebraico é talmidim, aquele que tem um mestre. E nessa questão aqui, nós temos um mestre. O nosso mestre é Jesus Cristo, então nós estamos aprendendo nas pegadas de Jesus, estamos aprendendo com Jesus, estando tão próximo dele que nós possamos sentir o pulsar do seu coração. Há uma tradição rabínica que diz que o discípulo tem que andar tão próximo do seu mestre que a areia do deserto das suas sandálias tem que cobrir de poeira o seu discípulo. Tamanha proximidade. Então nós também temos que ser cobridos pela poeira da sandália de Jesus. Amém? Então essa é a intenção do catecúmenos e principalmente, né, entender, anotar e aprender os valores que vão nos enriquecer no nosso dia a dia, vão nos dar capacidade, dar razão à nossa fé. Hoje, o nosso tema da lição 5 de Catecúmenos é o que é o pecado, né? Você já pensou isso? O que é o pecado? Nós falamos tanto disso, né? De pecado na igreja, falamos tanto disso, de pecado para os nossos filhos, para as crianças, nós trabalhamos muito isso e sempre nós falamos, né? O motivo de todo o sofrimento que o ser humano vive, o motivo de nós perdermos, o motivo de nós morrermos é por causa do pecado. E não está errado, é isso mesmo. Só que nós vamos hoje é, te fazer entender completamente o que significa o pecado, esse termo. E é muito importante que você anote esse termo. Por que que é importante entender sobre isso? Porque isso é algo que muda a nossa percepção e a forma de como nós levamos a vida cristã. Então, o pecado não é apenas fazer uma coisa errada. Não, 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 não. Pecado é viver fora da vontade de Deus. Copiou o que eu estou dizendo? Olha só. Pecado não é apenas fazer coisas erradas. Pecado é viver fora da vontade de Deus. Romanos, anote aí, Romanos capítulo 3, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Esse é o versículo, o texto bíblico que nós vamos estar memorizando essa semana. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. O texto vai dizer: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu vou compartilhar com vocês no grupo agora, do WhatsApp, os textos de apoio, para que você não precise anotar, tá bom? Sei que o pessoal aí tem pedido para a pastora Cíntia para não anotar, então eu já estou colocando no grupo de WhatsApp agora o texto de apoio, para que você não precise anotar, tá bom? Vamos lá, estou fazendo isso agora. Já vai o texto de apoio. Foi.
certo? Então o texto já foi no grupo de WhatsApp. Vou marcar todos aqui, tá todos marcados. Então sempre vou fazer isso. Tá mandando para você é, esse texto de apoio. Não precisa anotar, tá bom? Então, mas o texto base é Romanos capítulo 3 versículo 23. Romanos 3 versículo 23. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Então, o que que é pecado? Vamos construir um conceito juntos? Então vamos lá? Pecado, primeira coisa, é tudo aquilo, é tudo. Tudo mesmo. Qualquer coisa. É tudo. Tudo que você possa fazer, pensar, agir ou imaginar. Então, é tudo. Estou falando de pensamentos, estou falando de desejos, estou falando do que falamos, estou falando do que fazemos, e estou falando das omissões também, do que deixamos de fazer. Então, o pecado é tudo. Pensamos, desejamos, falamos, fazemos ou deixamos de fazer que contraria a vontade de Deus. E o pecado, ele é muito grave. Ele é gravíssimo, porque ele nos coloca em rebelião contra Deus. E ele produz o que nós chamamos da teologia de separação entre Deus e os homens. Então, o pecado, ele é gravíssimo porque ele produz separação, ele coloca culpa e ele provoca a morte, não é? Então, por isso que é tão terrível esse conceito do pecado. Então, nós conseguimos construir agora um conceito. Então, pecado é tudo o que pensamos, desejamos, falamos, fazemos, deixamos de fazer que contraria a vontade de Deus. Ele é grave, porque nos coloca em rebelião contra Deus e produz separação, culpa e morte. Este é o conceito que nós formamos aqui. É um conceito que você vai conseguir explicar o que é o pecado para as pessoas, tá bom? Você pode anotar este conceito, você pode rever essa aula na reprise às 6h30 e entender, né, esse conceito que nós juntos construímos nesta manhã de quarta-feira, nossa manhã da quinta lição da classe de Catecúmenos. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você nessa manhã. É muito importante você entender isso, né? Nós estamos aqui construindo uma história. Você percebeu isso? Se não percebeu, é agora o momento de perceber. Nós estamos construindo uma história, né? Então, primeira coisa que eu fiz da primeira lição de catecúmenos, na aula inaugural, eu cheguei e perguntei para você por que fomos criados. Você lembra? Na primeira aula, eu cheguei para você e perguntei por que que nós somos criados. E nós construímos toda uma aula de catecúmenos e dissemos, nós somos criados para a glória de Deus. Na segunda aula, eu cheguei e fiz uma outra pergunta. Eu cheguei e perguntei para você quem era Deus, lembra? Quem é Deus? E nós construímos aquela aula a identidade de Deus. E se Deus tem uma identidade, nós também temos, porque nós espelhamos Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança desse Deus. E ele quis se apresentar a nós. Então nós entendemos quem era Deus, né? Que Deus era eterno, santo, amoroso, justo e imutável. Lembra que a gente criou esses conceitos de Deus, né? Então nós fomos e construímos um conceito de quem era Deus. Também aprendemos na terceira aula que nosso Deus não é um Deus solitário, né? Nós aprendemos isso, que Deus, ele se manifesta em um Deus Pai, um Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que são três pessoas distintas, mas com a mesma essência, não é? Nós aprendemos que ele é um único Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós desvendamos o mistério da Trindade e aprendemos, né, também sobre a sua palavra e a sua revelação. Agora, a pergunta que eu preciso fazer depois de caminhar essas 4 aulas é uma pergunta inevitável. Se Deus é bom, se formos criados por Ele e para Ele, por que que o mundo está tão quebrado? Por que o mundo está tão é, com uma aparência tão ruim como nós vemos nos dias de hoje, né? A resposta ela é um pouco complexa, mas vamos tentar
fazer essa resposta. Se Deus é bom, e se ele me criou, né, para ele, para a glória dele, tem de tudo isso, então por que que o mundo está quebrado, está tudo tão ruim? Por que essas coisas ruins estão acontecendo? Por que as coisas estão tão fora, né, pelo menos aparentemente aos meus olhos, do controle? Então, existem algumas coisas que nós precisamos levar em consideração. Primeiro, porque existe a mentira. Quem que é o pai da mentira? O diabo. Então, o mundo hoje, ele é tomado pela mentira. São pessoas falando meias verdades ou verdades nenhuma. Então, o mundo é tomado por mentira. O mundo, ele é tomado por ódio. Não há guerra, rumores de guerra, há assassinados, há brigas, há confusões, há dissensões, há tribulações, há contenda. Então, o mundo é tomado por ódio. O mundo também está tomado por violência. Se você olhar nas redes sociais, na televisão, na mídia, você vai ver somente notícias ruins, notícias de violência, notícias de dor, notícias que mostram que o mundo está à beira do abismo, né? Nós vemos também que as pessoas elas são, como nunca antes foram, egoístas. O que é o egoísmo, pastor Sérgio? É uma pessoa pensar somente nos seus próprios interesses, é uma pessoa pensar somente em si mesmo. Vivemos num mundo hoje que as pessoas sentem culpa de tudo, né? Elas sentem culpadas por nascer, elas sentem culpadas por não atender as expectativas das outras pessoas, elas sentem culpadas por acharem que deveriam fazer coisas melhores e não fazer. Nós vemos um mundo hoje com vergonha, não é? Com vergonha da sua nacionalidade, com vergonha do seu sentimento, com vergonha da sua fé, com vergonha da sua família. Então, nós vemos hoje uma geração de pessoas também com vergonha e principalmente, né, nós vemos aí pessoas morrendo, né, pessoas que estão perdendo a sua vida por imprudência, por negligência, por imperícia, perdendo a sua vida por maldade alheia, perdendo a sua vida por doença, perdendo a sua vida por acidente, perdendo a sua vida por muitos motivos, né? E isso tem acontecido. E por que nós encontramos essas coisas, né? Por que nós encontramos essas coisas? Tudo que foi trabalhado e tecido aqui nessa manhã. Não é apenas o mundo que está nessas condições. Não, 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 não. Isso tudo que eu acabei de falar também está dentro de nós. Nós olhamos a notícia de fora e esquecemos que essa notícia retrata o que está acontecendo também dentro de nós. A Bíblia, ela responde em uma palavra o que está acontecendo: o pecado. Nós vemos o pecado lá de fora e estamos percebendo o pecado morando dentro do nosso coração. Lá, Romanos 3:23, que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele é categórico, ele vai falar que todos pecaram, né? Ele não vai dizer, né? Paulo não chega e vai dizer assim, algumas pessoas pecaram, só aquele povo pecou, só fulano pecou, só aquele grupo ali pecou, é, aquele ali pecou, aquele outro. Não, não, não. Paulo não fala isso. Paulo não diz que somente pessoas pecaram. Nem também Paulo não fala que as pessoas muito ruins pecaram. Não, Paulo não vai falar isso, né? O que Paulo vai falar? Ele vai dizer que todos, todos mesmo, até os que mamam, até os que nasceram hoje, que estão nascendo agora nessa hora, já herdaram o pecado dos seus pais. O pecado adâmico, o pecado maldade, o pecado da carne, o pecado que foi herdado do primeiro casal, né? Então, o pecado não é somente o problema dos criminosos, dos corruptos e dos perversos, como nós achamos. Não, não. O pecado é um problema de toda a humanidade. Então, o que é o pecado, pastor Sérgio? Não estou entendendo. Espera aí, vou melhorar um pouco isso. Pecado, biblicamente, ele envolve três coisas. Na verdade, para dizer a verdade, quatro coisas. O pecado ele envolve primeiro a desobediência à lei de Deus. Lembra lá de 1 João 3,4? Anota aí. O pecado ele envolve a desobediência à lei de Deus. Anote aí 1 João 3,4.
O pecado também envolve o deixar de fazer o bem, né, que sabemos que deveríamos fazer. Anota o texto de referência aí, Tiago, capítulo 4, versículo 17. Então, nós desobedecemos a lei de Deus, lá em 1 João 3,4, depois nós deixamos de fazer o bem que sabemos que é certo, que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Depois, ele envolve trocar a vontade de Deus pela nossa própria vontade. Está lá em Isaías 53:6. Isaías 53:6. Então, é, biblicamente, o pecado envolve desobedecer a Deus, deixar de fazer o bem que sabemos que devemos fazer, trocar a vontade de Deus pela nossa própria vontade. E um último ponto aqui que envolve o pecado é viver aquém da glória para a qual fomos criados, que é Romanos 3:23, que nós acabamos de ler. Então, o que é viver aquém? É não viver no padrão. O Senhor nos criou para a glória de Deus. Lembra na primeira aula? Ele nos criou para a glória de Deus, para usufruir de tudo aquilo que ele fez para nós. Então, ele nos criou para sermos a imagem e semelhança dele, para vivermos em integridade, vivermos em santificação. O que é santificação, pastor Sérgio? Santificação é viver todos os dias fugindo do pecado, das obras da carne e da ditadura do mundo. É isso que é santificação. Então eu preciso ter uma conduta que me aproxima de Deus. E o texto é muito claro, ele vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Fazer as coisas que Cristo fez, o que Cristo falou, o que Cristo disse, onde Cristo andou, e tudo o que Cristo faz. Ele é um modelo, ele é o padrão de santificação, porque ele foi o único que esteve entre nós, o Verbo que se fez carne, que se humanou e que não cometeu pecado nenhum. Então, Jesus é o padrão. Então, biblicamente, nós entendemos nesses quatro pilares o que é o pecado, o que envolve o pecado, né? Desobedecer a Deus, deixar de fazer o bem que nós sabemos que deveríamos fazer, trocar a vontade de Deus para a nossa vontade e viver aquém da glória para a qual eu fui criado, né? Eu fui criado para viver num padrão, as Escrituras nos traz isso, parecido com Jesus, glorificando o Senhor, honrando a Deus com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com os meus gestos e com as minhas ações. Para ficar mais fácil, numa linguagem mais simples, eu vou tentar trabalhar essa ideia que envolve o pecado para você. Então, pecado é dizer a Deus: eu quero viver do meu jeito e não do teu. Para ficar mais fácil. E é isso. Então, o pecado é dizer: eu vou viver do meu jeito, não vou viver do seu jeito, Deus. Né? Então, todo pecado, quando começa, ele começa da mesma forma. Eu quero, ocupando o lugar de Deus quer. Então, isso é pecado. Toda vez que o eu quero ocupa o lugar do Deus quer. Então, isso é o pecado. Trabalhamos um pouco disso. Agora eu quero trazer pelo menos mais três verdades para sermos bastante pedagógicos, para você compreender um pouco mais aquilo que eu estou querendo trazer o seu coração nessa manhã de quarta-feira, na nossa quinta lição da nossa classe de catecúmenos. Anote essas três verdades. Três verdades. A primeira verdade que eu quero trabalhar ao seu coração. Anote aí. Primeira verdade. São três verdades, vou começar a falar a primeira verdade agora. A primeira verdade: o pecado começou com uma ruptura com Deus. O que é ruptura, pastor Célio? É perfume, é creme de passar nas mãos, ou é coisa de passar no cabelo? Não, ruptura é quebra, é romper, é separação, certo? Então o pecado começou com uma separação com Deus, uma ruptura. Só que a ruptura é brusca. Então foi o quê? Uma ruptura com Deus. Lá em Gênesis 3, de 1 a 6, anota aí. Nós estamos vivendo hoje as consequências de Gênesis 3. Eu gostaria que você anotasse aí. Nós estamos hoje vivendo as consequências de Gênesis 3. Anote aí para você ler, principalmente do versículo 1 ao 6. Tarefinha para você. Você tem que ler e lembra que eu tenho dito para você? Lê, anote, sublinhe, marca texto para você ver aonde você está indo e que é que a Bíblia que está respondendo às suas perguntas. Nosso catecúmeno é extremamente bíblico
E a nossa referência, o nosso norte sempre será a palavra de Deus, a nossa regra de fé e de prática. Então, nós temos que saber que Deus nos criou para a glória dele, nos criou a imagem e semelhança, e Deus havia dado ao ser humano liberdade, comunhão, propósito e uma ordem. Amém, meus irmãos? Então, Deus deu liberdade, Ele nos trouxe para a comunhão com Ele, nos deu um propósito e uma ordem, lembra? Não comerás do fruto da árvore proibida, não é? Da árvore do conhecimento da vida e da morte. Ele mandou isso, ele deu uma ordem única, uma única lei. Né? Então, ele criou esse homem para ser livre, ele criou esse homem para viver em comunhão com ele, ele criou esse homem com um propósito, ok? Qual que é o propósito da existência humana? Nós, na primeira aula, a glória de Deus, não é? Lembra lá, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas a serpente, ei, meu Deus, mas a serpente introduziu uma suspeita. Quem é a serpente, pastor Célio? A serpente é a manifestação material do espírito de Satanás entre os homens. Vou repetir: a serpente é a manifestação material do espírito de Satanás entre o homem. Ele se manifesta como uma forma de serpente, uma serpente enrolada ali em uma árvore, em um galho, e ela introduz uma suspeita no coração da mulher. Então ele chega e coloca uma suspeitinha. Foi assim que Deus disse? Imagina, estou imitando bem a serpente? Olha só, foi assim que Deus disse, mais ou menos isso. Não sei se estou conseguindo imitar, mas ele coloca uma suspeita. Foi assim que Deus disse? Então, o primeiro ataque contra a confiança na palavra de Deus, né? Então, você vê que ele chega e coloca um ataque contra a confiança daquilo que Deus havia dito é, da própria boca de Deus para o primeiro casal na terra. Então, foi assim mesmo que Deus disse. Eu coloco uma desconfiança, eu quebro ali o valor da palavra de Deus, eu coloco a palavra de Deus em xeque. Ei, escute isso, meus irmãos, minhas irmãs, alunos dessa classe de catecúmenos, vocês que estão aqui na primeira parte, ao vivo, e vocês que vão assistir também essa aula na reprise à tarde, às 6h30 PM. Eu quero dizer uma coisa para você: Satanás não mudou, ele continua o mesmo. Ele ainda continua colocando dúvida aonde deveria ter um ponto final. Ele continua colocando uma interrogação aonde deveria ter um final. Ele continua colocando uma desconfiança aonde deveria ter uma confiança inabalável na palavra de Deus. Ele ainda se manifesta hoje não materialmente como a serpente, mas ele se manifesta com uma tela de WhatsApp, com uma tela de Instagram, com uma mensagem, com um vídeo, com uma conversa que não deveria ser feita, com uma ação que não deveria ter feito, uma desonestidade no coração, ele ainda se manifesta de outras formas, em forma de mulher, em forma de homem, em forma de amigo. Satanás ainda se manifesta. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, porque ele é maligníssimo, ele é mentiroso desde o início de todas as coisas. Ele é o próprio mal, ele é a encarnação do mal, não há bondade em Satanás, e é por isso que ele começa atacando aquilo que nós não podemos atacar, ele começa atacando a confiança, a palavra de Deus. E quantas vezes nós vemos o enviado de Satanás, gente tomada do Espírito de Satanás, atacando a palavra de Deus? Isso ainda não mudou. Então ele ataca a palavra, Satanás engana a mulher. Deus disse isso mesmo, Eva. E depois ele vem com um argumento, uma ferramenta mais sórdida do que essa, ele depois vem trazendo a mentira. Eu comecei essa classe de catecúmenos de hoje falando sobre o pecado, dizendo da malignidade da mentira, mas a mentira é a falsificação da verdade. É isso mesmo. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Olha, Cristo é a verdade e o diabo é a mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. E quem mente está fazendo a mesma obra de Satanás. E ele vem com a mentira. Primeiro, ele tenta tirar o valor, a integridade, a confiabilidade na palavra de Deus. Depois ele vem com a mentira e ele continua mentindo até hoje. Ele é o pai da mentira. Eu quero que você associe isso. E ele vem agora, depois de colocar em xeque a palavra de Deus,
para Eva e para Adão, ele vem agora com a mentira e ele diz: certamente não morrerás, não é? Porque Deus tinha falado: ó, se você comer do fruto da árvore do bem e do mal, você certamente conhecerá a morte. Haverá um limite, haverá um the end à sua vida. E ele diz: não, não, não. Você- Deus está tipo falando uma coisa errada. Faça o que você está sentindo. Seja igual a Deus. E ele pode ficar tranquilamente. Ele não está contando tudo para você. Você não morrerá. Não é? Ele vem e diz. E depois, finalmente, Satanás chega e diz: vocês serão como Deus, sereis como Deus. Ele chega e conta, né? E aqui está o coração do pecado. Você entendeu onde eu quero chegar? Aqui está o coração do pecado. O ser humano já havia sido criado em imagem de Deus. Lembra que nós estamos estudando isso na nossa classe, nas nossas classes de catecúmenos? A imagem de semelhança tem um nominho em latim que eu ensinei para você, o imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. Mas o que acontece? Satanás consegue colocar uma sementinha no coração humano e agora ele que foi criado à imagem de Deus começa a desejar ocupar o lugar de Deus. Aqui está o coração do pecado. É o ser humano querendo ocupar o lugar de Deus. Quantas pessoas têm feito isso, né? Tentado ocupar o lugar de Deus na vida dos seus filhos, ocupar o lugar de Deus dentro dos seus relacionamentos, ocupar o lugar de Deus no seu trabalho, ocupar o lugar de Deus nas suas atividades, no seu dia a dia. Quantas pessoas estão querendo ser deuses com D pequeno, né? É o mesmo sentimento que foi implantado, o chip que foi aí baixado e implantado nos nossos corações por Satanás. Ele colocou esse sentimento de dúvida às palavras de Deus e também colocou esse sentimento de mentira. Nós aprendemos com ele, né, a colocar dúvida, a colocar interrogação aonde tem ponto final. E nós também aprendemos com ele. A nossa carne, nosso DNA fala sobre isso. Aprendemos a mentir, principalmente aprendemos, né, tomar o lugar dele nas nossas vidas, né? Então nós tomamos o lugar de Deus. Então isso é o pecado, que toda vez que nós tomamos o lugar de Deus, que nós decidimos seguir os impulsos da nossa carne, nós estamos pecando. Então o primeiro pecado não foi simplesmente comer do fruto. Você entendeu isso? Quero que vocês entenderem, todos que estão aqui, todos os 13 participantes que estão online comigo aqui agora, você consegue entender isso? Que o pecado não foi comer simplesmente daquele fruto proibido? Você consegue entender que o primeiro pecado não foi isso? Não, não, não. O pecado foi a declaração de independência. Esse foi o primeiro pecado. Não foi com medo que foi proibido, foi a declaração de independência de Deus. Anote isso, grave na tábua do teu coração. Você não pode esquecer isso. O pecado foi essa declaração de independência, né? Você chegar diante de Deus e dizer: eu decidirei o que é bom para mim, né? Essa declaração de independência. A partir de agora, eu decidirei o que realmente é bom para mim. Não é? O pecado transforma a criatura no seu próprio Deus. Ele tem feito isso diariamente, transformando a própria criatura, né, em, no seu próprio Deus. Ele tem feito isso diariamente. E como, pastor Sérgio? Me dá um exemplo aí, porque eu quero entender um pouco melhor. Né? Então, vou aqui esmiuçar para você. Olha só, quando nós sabemos que Deus manda perdoar, a palavra de Deus vai dizer que Deus manda perdoar. Quantas vezes? 7 vezes 7, conforme está nos estatutos e na tradição judaica? Não, Jesus fala que é 70 vezes 7. Na vida toda, não, diariamente. Eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Então Deus faz o quê? Ele manda eu perdoar. Que Deus que faz isso? A Trindade, mais especificamente na boca da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. E aí ele fala, ó, perdoa 70 vezes 7. E o que você fala? Não vou perdoar. Não adianta, não vou. Isso é imperdoável. Não vou perdoar, não é? E é isso. Ele mandou você perdoar esse seu interior. Não, não, não vou perdoar. Sabe aquele momento que nós sabemos que deveríamos falar a verdade?
Alguma coisa, já viu? Tem gente que fala isso para mim, pastor Sérgio, alguma coisa me disse que eu devia ficar calado e eu não fiquei. Falei, foi o Espírito Santo, filho, que falou para você ficar calado e você falou demais, não é? Lá em Goiás nós temos um ditado: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Não é? Então, é aquele sentimento que você tem no seu coração que você devia falar a verdade e você decide, você, não, eu vou mentir essa vez. Sabe por quê? Porque eu não quero que as pessoas saibam realmente. Então, eu vou exagerar, não é? Eu posso mentir, né? Trocando completamente a verdade, eu posso mentir aumentando essa verdade, que é o exagero, e eu posso mentir atenuando essa verdade, não é verdade, que eu vou minimizando essa verdade, mas todas elas são formas de mentir. Então eu vou mentir. Aqui está o princípio de Gênesis 13 aparecendo. Lembra que eu disse que nós vivemos as consequências de Gênesis 3, não é? Então, novamente eu estou vivendo segundo a ditadura do mundo, né? Eu vou eu devia perdoar e não perdoo, né? Eu devia falar a verdade e minto, né? Então eu estou colocando a minha vontade no lugar da vontade de Deus. Vocês estão percebendo onde eu quero chegar? Eu continuo colocando a minha vontade no lugar da vontade de Deus. Foi o mesmo sentimento que houve no coração de Eva e de Adão, colocando a vontade deles, que era de comer o fruto proibido, o fruto da ciência que Deus havia proibido, é uma declaração de dependência. Então, a vontade que nós temos continua sendo a mesma vontade adâmica, caída. Então, quando nós falamos de pecado adâmico na igreja, toda vez que você vê a pastora Sara, né, que é bem culta, e fala, pecado adâmico, você lembra do primeiro pecado. E esse pecado que foi a declaração de independência de Deus, né? Deus tem uma vontade e eu substituo a vontade de Deus pela minha própria vontade. Então, antes de você perguntar, isso é permitido? Senhor, isso é permitido? Você tem que aprender a mudar essa pergunta. Isso agrada a Deus? Então, toda vez que você tiver esse sentimento, um sentimento no seu coração que chama Espírito Santo, não é gastura, não é meu amiguinho, não é, o meu sexto sentido. Ei, não. Toda vez que alguma coisa te incomodar, que é o Espírito Santo te mostrando que esse caminho não é o caminho para glorificar a Deus, né? E ele fala com a gente. Então, toda vez que você for fazer uma coisa, você não precisa fazer essa pergunta. Isso é permitido? Não, troque essa pergunta por outra. Isso que eu estou fazendo agrada a Deus? As palavras que eu estou dizendo no meu trabalho agrada a Deus? O jeito que eu comporto com os meus amigos agrada a Deus? O jeito que eu falo com meu marido, com os meus filhos, agrada a Deus? O jeito que eu falo com a minha amiga no grupo do Zap Zap agrada a Deus? O jeito que eu brinco com os meus amigos no trabalho agrada a Deus? O jeito que eu me visto agrada a Deus? O jeito que eu falo agrada a Deus? O jeito que eu olho e critico as pessoas agradam a Deus? As minhas ações são as mesmas ações que Jesus no meu lugar faria? É isso que você tem que perguntar. Tudo que eu faço agrada a Deus? Porque, sim, é permitido, né? É permitido. É igual você sabe que você não pode comer doce na segunda-feira. Está proibido, né? Chega ali e ela diz: Ó, não, segunda-feira é dia de malhar, não pode comer doce. E você vai e começa amanhã comendo o quê? Doce, não é? Porque você quebrou uma regra. Nós aprendemos com o primeiro casal a quebrar regras e nós vemos quebrando regras todos os dias, né? É uma carta de dependência de Deus. Eu substituo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, pelas minhas próprias vontades, pelos meus quereres, pelas minhas paixões humanas, por aquilo que eu desejo fazer agora. Então, em vez de você ficar falando aí, inventando desculpa, escuta isso, olha para cá, deixa o Espírito Santo de Deus no seu coração. Escuta isso sobre desculpa. Desculpa é um problema grave, não é? Quem inventa desculpa, ele não quer resolver a situação. Não. Ele inventa uma desculpa para justificar erros. Não é verdade? Foi isso que Satanás fez. Ele criou desculpas para a mulher. Será que isso é realmente a palavra de Deus? Você acha mesmo que você vai morrer? Você acha mesmo que vai acontecer alguma coisa? Então ele criou o quê? Desculpas, porque desculpas
é você criar formas para justificar. Não deixa de ser mentiras, né? Então, as desculpas são outras formas e variações de uma mentira. E quem é especialista em desculpas não é bom em mais nada. Vou repetir: quem é especialista em desculpa não é bom para mais nada. Deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Então, uma coisa que eu quero que você preste atenção: não reduza o pecado apenas ao comportamento escandaloso. Ah, fulano ali traiu a esposa, ciclano ali fez isso, aquele cometeu aquele crime. Não, isso realmente chama a nossa atenção, mas não reduz o pecado apenas àqueles eventos grandes, escandalosos. Não, não, não. Orgulho, inveja, mentira, egoísmo, incredulidade e falta de amor também revelam um coração afastado de Deus. É, não são só as grandes coisas, as grandes pedras que vão me desviar da vontade de Deus, não. As pequenas pedras também me desviam. Na verdade, as pequenas pedras diárias é aquele orgulhozinho, aquela invejazinha, aquela mentirinha, aquele não tem nada a ver, isso é normal, aquele egoísmo, aquela não, isso aí é mais fala de pastora, não é? Aquela falta de amor que você deveria ser um pouco mais amoroso, não é? Isso aí já me fala do coração já afastado de Deus, não é? Porque você não percebe os frutos do Espírito na ação daquela pessoa, não é verdade? Então, qual foi o problema mais profundo de Adão e de Eva? Foi comer do fruto? Não, não foi. Esse não foi o problema mais profundo de Adão e Eva, não foi comer do fruto. O problema mais profundo de Adão e Eva foi rejeitar a autoridade de Deus. E esse continua sendo o problema mais profundo do ser humano: rejeitar a autoridade de Deus. Então, toda vez que eu rejeito a autoridade de Deus na minha vida, eu estou fazendo a mesma coisa que Adão e Eva fez. Eu estou comendo fruto novamente. Então, toda vez que eu rejeito a autoridade de Deus na minha vida, eu estou comendo fruto proibido novamente. Então, ou seja, todos os dias, quando nós pecamos, nós estamos lembrando a Deus que eu rejeito a autoridade dele na minha vida. Estão entendendo onde estou querendo chegar? Então, toda vez que eu peco, eu estou comendo o fruto proibido novamente. Então, a segunda verdade que eu quero trazer para o seu coração, a primeira verdade que nós trabalhamos aqui hoje, você lembra dela? A primeira verdade foi o quê? A primeira verdade foi o pecado começou com uma ruptura, ou seja, uma separação com Deus, não é? A primeira verdade. Foi uma separação de Deus. A primeira verdade é que o pecado começou com a separação do homem para com Deus, não é? Agora, a segunda verdade, o pecado atingiu todos nós. O pecado nos separou de Deus e agora o pecado atingiu todos nós. Lembra que eu disse? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 3:23 o quê? Todos pecados e todos estão instituídos da glória de Deus, não é? Anota Romanos 3. Romano 3 é o versículo que você precisa memorizar. Eu tenho certeza que você já memorizou os 5 versículos. Eu vou compartilhar hoje à tarde os 5 versículos novamente. Você está memorizando esses versículos, né, meus irmãos? Eu sei que vocês são alunos extraordinários. Só meus alunos do Brasil que esqueci de memorizar o versículo, mas os meus aqui dos Estados Unidos memorizam o versículo em inglês, memorizam o versículo em espanhol, memorizam em português, porque vocês são sensacionais, amém? Então, primeiro, o pecado faz separação do homem com Deus. Depois, o pecado atingiu todos nós. É isso mesmo. Vai lá em Romanos 5:12, anota aí, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Olha o que o texto do apóstolo Paulo vai dizer. Deixa eu ler na minha Bíblia aqui, peraí. Olha só o que o texto vai dizer. Porque um só homem, porque por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte, não é? Entrou o pecado, ó. Porque um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Meu Deus. Gênesis 3 não ficou em Gênesis 3. Como assim, pastor Célio? Gênesis 3 não ficou em Gênesis 3. Não. Gênesis 3 não ficou em Gênesis 3. Há consequências. O pecado sempre vai produzir consequências. Um ato sexual
indesejado e não programado. Qual a consequência dele? Uma gravidez, não é? Não é verdade? Uma bebida alcoólica e dirigir o carro em um acidente. Qual a consequência do beber em excesso? Né? O acidente. Então, Gênesis 3 não ficou em Gênesis 3. A queda afetou toda a humanidade. Foi por isso que Davi ele reconhece a sua própria condição pecaminosa. Lembra que Davi diz, lá em Salmo 51, enquanto eu pequei, meus ossos se envelheceram como sequidão de estio. Lembra que Davi diz? Enquanto eu calei os meus pecados, né? Meus ossos se envelheceram, Senhor, como uma sequidão de estio. E é isso. Davi reconheceu sua própria condição pecaminosa. Paulo, aqui em Romanos 5, que nós acabamos de ler, ele vai dizer: não há justo, não há um sequer. Não é? Romanos 3,10 diz: ó, não há um justo, não há uma pessoa boa sequer diante do Senhor. Nós não somos pecadores apenas porque cometemos pecados, meus irmãos. Nós cometemos pecados porque existe em nós uma natureza inclinada a afastar de Deus. Você percebe isso? Eu não sou pecador porque eu, eu peco, não é? Não, não. Nós cometemos pecados porque existe em nós uma natureza adâmica, caída, inspirada por Satanás a afastar-se de Deus. Então é natural a carne afasta das coisas de Deus. Então, toda vez que o seu filho disser para você, não quero ir na igreja hoje, você vai falar assim, você não tem que querer, porque você mora na minha casa, come na minha comida. É falar isso? Não, não precisa falar isso, tudo isso, mas é mais ou menos isso. Amém? Você vai para a igreja, porque a carne naturalmente está inclinada a afastar-se de Deus. Então você precisa levar ele para que ele ouça a mensagem, para que ele seja instruído pela mensagem. E ali a vida dele será o quê? Transformada. Jesus, ele ensina que o problema procede do coração. Lá em Marcos, anota aí, Marcos 7. Marcos 7. Marcos 7, do 20 ao 23. Jesus vai dizer isso, que o problema procede do coração, que é do coração do homem que, que tem as saídas da vida, não é? É o coração do homem. Então, ou seja, nosso maior problema não está primeiro ao nosso redor. Nosso principal problema está dentro de nós. Então, eu comecei aqui essa classe de catecumes dizendo de tudo que está acontecendo em volta do mundo, não é? E que nós achamos que são coisas ruins, pessoas ruins, quadros ruins, cenários ruins, perspectivas ruins, mas esquecemos que o principal problema do pecado não está ao nosso redor, está dentro de nós. Uma criança, ela não precisa frequentar uma escola para aprender egoísmo. Precisa? Você ensinou aí, Gi? Você chegou aí e ensinou para o Derek. Derek, eu vou te ensinar aqui a ser egoísta. Você ensinou? Misericórdia, eu creio que não ensinou. Você ensinou isso aí, Rom? Você ensinou, Alana? Você ensinou, Felipe? Ensinou, Emily? Não, você não ensinou seus filhos a chegar aqui, ó, seja egoísta. Não, ele aprende sozinho. Quando você vê as primeiras palavrinhas dele, quase não é mamãe e papai. Eu, mamá, o papá. Não vai ser, não. Nas primeiras palavrinhas da criança, sabe qual que é? Isso é meu, né? Ele fala meu antes de falar papai e mamãe, né? Você não precisou ensinar egoísmo para o seu filho, né? Ele mesmo já tem isso no coração dele, porque essa inclinação, ela aparece naturalmente, né? Ela aparece naturalmente. Então, o evangelho, ele começa a fazer sentido quando paramos de dizer o problema são dos outros, não é? Eu gosto de dizer que a maior revolução humana não foi o homem criar a roda ou descobrir o fogo. A maior invenção humana é colocar a culpa no outro. Não é não? Você chega, quem quebrou o vaso? Foi ele, mamãe. Quem fez isso? Foi fulano. Por que que você comeu? Eu comi porque a comida estava ali, a culpa é da comida. Né? Por que que você não malhou? Eu não malhei, porque a cama estava gostosa demais. Então, é a maior invenção humana, não é? É colocar a culpa no outro. Sempre eu vou terceirizar essa culpa. O problema são dos outros, nunca meu, não é? Isso continua sendo um grande problema e um grande elemento incentivador de Gênesis 3. É um elemento de, de desculpa que eu coloco para mim mesmo
e que fica muito gostoso, fica muito fácil. Se a culpa nunca é minha, eu sou o quê? Perfeito. Se eu não tenho culpa nenhuma, se eu não tenho, se eu nunca faço nada errado, eu sou o quê? Uma pessoa perfeita, né? Se a culpa sempre é dos outros, não é verdade? Quando Deus pergunta à mulher, por que que você comeu do fruto proibido? O que que ela diz? Vocês lembram? Ela disse o quê? A culpa é de quem? É da serpente. Mudou alguma coisa, queridos? Gênesis 3 mudou? Nós continuamos ainda colocando a culpa na serpente, a culpa no marido, a culpa na esposa, a culpa no filho, a culpa na amiga, a culpa no pai, a culpa na mãe. Por que você é assim? Ah, porque fulano me ensinou. Por que você é assim? Porque nós continuamos ainda, aprendemos muito bem, né? A serpente foi muito pedagógica, nós continuamos ainda afastando da autoridade de Deus. Então, e isso é muito, muito, muito forte, né? O problema são os outros. Então, nós precisamos conseguir orar como Davi. Davi, lá no Salmo 51:10, ele faz uma oração muito bonita, muito íntegra, e é uma oração que nós deveríamos aprender com ele. Davi, olhando para o seu pecado, para a sua carne, para as suas quedas, ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Lembra? Senhor, cria em mim um coração puro. Ei, meus amados irmãos, meus amadas irmãs, reconhecer que somos pecadores não significa dizer que todas as pessoas praticaram o máximo de mal possível. Não, 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 não. Significa que nenhuma parte da nossa vida está completamente livre dos efeitos do pecado e ninguém consegue salvar a si mesmo. Ei, escute isso: ninguém consegue salvar a si mesmo. Nada em mim está livre dos efeitos do pecado. Então, quem precisa da graça de Deus? Quem? Quem, meus irmãos, precisa da graça de Deus? Todos nós. Todos nós precisamos da graça de Deus. Todos. Não tem um de nós aqui nessa live que está aqui no ao vivo e daqui a pouco no reprise. Nenhum de nós conseguimos salvar a nós mesmos. Nenhum de nós somos bons o suficiente. Todos nós pecamos e todos nós estamos destruídos da glória de Deus. Então, todos nós precisamos da graça de Deus, que é o que? Favor imerecido. Isso é a graça de Deus. Quero explicar três coisas para vocês. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso, é forte. Quero explicar três conceitos para vocês, somente três. O primeiro, o que é justiça? Justiça é você receber por aquilo que você fez, é proporcional, não é? É quando eu fazia direito, tinha um livro do Cesare Beccari que chamava, que tratava sobre isso. O Cesare Beccari ele falava sobre isso, né? Que para toda ação terá uma consequência, né? Que são os delitos e as penas. Então, eu faço um delito e tem uma consequência, uma pena para aquele delito. Então, justiça eu receber proporcionalmente aquilo que eu fiz. Misericórdia é eu não receber pelo que eu fiz, não é? Eu não recebo. Misericórdia eu fiz uma coisa, mas eu não recebo a punição por aquilo que eu fiz. E graça, favor imerecido. Além de eu não receber a punição que eu deveria, eu recebo o próprio cuidado de Deus. Eu recebo o ensino de Deus, eu recebo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o abraço de Deus, o perdão de Deus. Então, vocês aprenderam agora o que é justiça, o que é misericórdia e o que é graça de Deus. Amém? Justiça é eu receber segundo o que eu fiz. Misericórdia é eu não receber o que eu fiz. E graça além de eu não receber a punição por aquilo que eu fiz, eu recebo o próprio cuidado do Criador. Terceira verdade, nós descobrimos que o pecado nos afastou de Deus. A segunda verdade, todos nós pecamos. E a terceira verdade que eu quero que você aprenda essa manhã, o pecado produz morte, mas Deus oferece vida, não é? O salário do pecado foi a morte, mas o Senhor nos oferece vida diariamente. É o que Romanos 6:23 anota, porque esse versículo é muito emblemático, nós falamos muito dele. Mas é muito importante nós entendermos sobre ele essa manhã. Romanos 6:23.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós descobrimos porque pecado não é uma coisa pequena, não é? Ele produz consequências. O pecado não é uma coisa pequena. O pecado sempre vai produzir consequências. Em Gênesis 3, aparece imediatamente esse pecado. Você lembra qual foram os sentimentos do primeiro casal de Gênesis 3? Você vai ver o que? Vergonha. Eles teceram roupas, perceberam que estavam nus perante Deus, medo de Deus, fuga, fugiram da aparência do Senhor, acusações, né? A culpa foi da mulher que você me deu, ah, a culpa foi da serpente que você criou, né? Começa acusações, relacionamentos quebrados, né? Esse casal aí briga pela primeira vez um com o outro e se afasta da presença de Deus, afastou de Deus as consequências. E depois esse casal que foi criado, né, a imagem e semelhança de Deus para não conhecer a morte, passa a envelhecer, adoecer e morrer. Essas são as consequências de Gênesis 3. Então, o pecado promete liberdade, mas ele produz o quê? Escravidão, meus irmãos. O pecado ele promete prazer, mas ele frequentemente deixa o quê? Vazio nos corações. O pecado promete o quê? A autonomia, não é? Foi isso que a serpente não produziu a mulher, mas ele termina afastando o ser humano da fonte da vida. E se Deus é a fonte da vida, afastar-se dele inevitavelmente conduz à morte. Se Deus é a fonte da vida, afastar-se dele inevitavelmente me conduz à morte. Sempre isso acontecerá. Que em Romanos 6:23 não termina com morte. Graças a Deus por isso, né? Existe um mas aqui. Você lê o texto? Em Romanos 6:23 existe um mas. Lá ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Mas, esse mas aqui, ele tem um efeito absurdo dentro do texto. Você vai ver que mas, não é? O que tem um mas? O salário do pecado é a morte. Mas tem um mas aqui. Mas é a interferência de Deus nesse processo. É Deus olhar para nós com misericórdia, com graça, e não somente com justiça, que eu acabei de ensinar para vocês. Tem um mas aqui. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna com Jesus. Aleluia. Ele diz: você pecou, filho, mas existe Jesus para você. Você errou, filho, mas ainda existe esperança. Você fez tudo isso errado, mas existe uma chance de você reverter esse mal contra você. Ah, aconteceu isso, mas existe Jesus. Esse mas aqui muda toda a história. Essa pequena palavra ela começa a apontar para o coração do evangelho. O evangelho é quem, queridos? O evangelho, as boas notícias é quem? Jesus Cristo. Imagina alguém com uma dívida tão grande que jamais Aleluia. conseguiria pagar. Imagina alguém todo mundo, devendo todo mundo, apertado, com dívida, agiotas ligando, gente na porta, dívida e cobrança, cobrança, cobrança. Então imagina essa pessoa com muitas, muitas, muitas dívidas. Então outra pessoa assume completamente aquela dívida. Chega, me dá aqui, me dá esses boletos aqui, me dá essas dívidas, me dá esses contratos, me dá esses processos na justiça, porque eu vou assumir essa dívida. Como é que você se sente? Aliviado, não é? Os fardos de dívidas que você carregava, a pessoa fala, não, pode ficar tranquilo, eu vou pagar essas dívidas, vou pagar esses compromissos, eu vou acertar tudo com você. Ele vai e assume essa dívida, não é? Então a solução não veio da capacidade do devedor, veio? Não veio, porque o devedor mostrou que não tinha capacidade de pagar. A solução não veio da capacidade do devedor. A solução veio de onde? De fora dele, não veio? Ela veio de onde? De fora dele. Assim começamos a compreender a nossa necessidade de Cristo. Nós não podemos resolver a nossa vida por nós mesmos. Nós precisamos que a solução venha de fora. Nós precisamos desesperadamente de Jesus Cristo. Vocês entendem isso, meus irmãos? Nós precisamos desesperadamente de Jesus Cristo. Nós temos que reconhecer o pecado, porque o reconhecimento do pecado não deve nos levar a esconder-se de Deus. Ah, eu sou pecador. Você já ouviu falar isso? Ah, eu sou pecador. Nossa, eu sou muito errado. É por isso que eu não gosto de ir na igreja. Não, não, não.
O reconhecimento do pecado não me pode me afastar de Deus, porque esse é o propósito de Satanás, esse é a vontade de Satanás. E o reconhecimento do pecado deve fazer eu correr para a sua graça e saber que somente Ele pode me perdoar, somente Ele pode me amar, somente Ele pode estar comigo em todo o tempo. Show. Então, em 1 João, oi, Rômulo, alguém falou aqui? Vou continuar. Então, Deus nos leva a correr para a sua graça. Né? Em 1 João, anote aí, 1 João, capítulo 1, 9. Anote isso. 1 João, capítulo 1, 9. Ele ensina, né? Ele vai ensinar esse texto de 1 João, capítulo 1, 9. Ele vai ensinar que se confessamos nossos pecados, Deus é justo e fiel para nos perdoar e purificar. Se confessarmos nossos pecados, 1 João 1, 9. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Então, ou seja, toda vez que nós entramos na nossa igreja aqui em Denver, Falmouth, ou em qualquer lugar na igreja do Senhor, e nós dobramos os joelhos e confessamos o pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. É por isso que vocês veem que nas nossas igrejas nós temos um momento de confissão de pecados, não é? É o momento de você cumprir o que está escrito em 1 João 1,9. Você ajoelha na cadeira e confessa os seus pecados. E ele diz que ele é Deus fiel e justo, que vai perdoar o seu pecado e purificar o seu coração. Significa que quando você verbaliza com Deus, ali com o seu joelho dobrado na igreja, o pecado foi embora. Deus perdoou, Deus não considera. Ele joga em um mar de esquecimento, ele joga em um lugar aonde ele não tem mais consequências sobre a sua vida. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa que é muito importante, muito importante. Principalmente você que é mãe e pai, aprenda isso para transferir para os seus filhos. Nunca ensine pecado sem apontar a graça. Nunca ensine pecado sem apontar a graça. Mas também nunca fale de graça tornando o pecado insignificante. Vocês estão entendendo isso? Nunca ensine pecado sem apontar graça, mas também nunca fale de graça, tornando o pecado insignificante. A cruz, ela mostrará simultaneamente o tamanho do nosso pecado e o tamanho do amor de Deus. A cruz, ela mostra as duas coisas simultaneamente. Ela mostra o tamanho do nosso pecado, porque o nosso pecado merece o quê? Nós acabamos de ler. O salário do pecado é o quê? A morte. Então a cruz mostra simultaneamente o tamanho do nosso pecado. Nosso pecado merece o que? Cruz. Nosso pecado por quê? Merece morte. Mas você vai ter uma surpresa. Não foi você que foi crucificado na cruz do Calvário, foi? Tem uma cruz. E que diariamente nós merecemos ir para ela. Quero que vocês tenta ver essa cena. Tenta enxergar essa cena aqui. Tem uma cruz. E se eu peco, diariamente eu mereço ir para aquele lugar. Não é? Eu mereço para aquele lugar. Mas não sou eu que fui para a cruz, foi? Não, não. Porque a cruz mostra simultaneamente o tamanho do meu pecado, que me faz merecedor de ir para a cruz diariamente, morrer ali, e apanhar, e açoitar, e morrer, né? Asfixiado naquela cruz. Eu mereço isso todo dia, eu mereço a morte todo dia. Mas, simultaneamente, essa cruz me mostra o tamanho do meu delito, mas também o tamanho do amor de Deus, porque não é você que vai para a cruz. Ele mandou o filho. E Cristo vai para a cruz uma vez e essa cruz já vale por redenção e virada de chave na sua vida para sempre. Você compreendeu isso? Você conseguiu desenhar essa cena? Você conseguiu chegar a essa cena? Então, qual que é o salário do pecado e qual que é o presente de Deus? A cruz revelou isso para você. A cruz nos dá a resposta. Qual é o salário do pecado e qual é o presente de Deus? O salário do pecado é a morte, não é? E o dom de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Não há vida eterna sem Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós precisamos de Jesus mais do que os nossos pulmões precisam do ar. Nós precisamos de Cristo, porque nós não conseguimos resolver em nós mesmos.
nós não conseguimos vencer o pecado por nós mesmos, nós não conseguimos vencer os nossos dilemas, os nossos problemas por nós mesmos, nós não conseguimos avançar por nós mesmos, nós não conseguimos ir adiante sem Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, ele é a raiz da solução de todos os nossos problemas, e a cruz de Cristo mostra o grande amor do Pai, porque Jesus substituiu. O Isaías 53 vai dizer, porque levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas incoerências. Ele levou. Porque o Pai sabia que você não conseguia levar. Nós mal conseguimos levar os nossos problemas do dia a dia. Nós conseguiríamos levar em nossos lombos o pecado de toda a humanidade. Nós não conseguiríamos. É por isso que a cruz revela o tamanho do nosso pecado e também revela o tamanho do amor de Deus por nós. Porque ela mostra que Jesus foi voluntariamente no nosso lugar e morreu no nosso lugar para que houvesse vida. Então, o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus para você é a vida eterna. E a vida eterna sempre será presenteada a você por Cristo Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Então, escute isso. O mundo me oferece morte diária, mas Jesus me oferece vida eterna diariamente. Amém. Algumas pessoas vão ter uma objeção, meus amados irmãos, não é? E mesmo eu dizendo isso, vai dizer, mas eu sou uma pessoa boa, pastor Célio. Mas eu sou uma pessoa boa, porque Deus me chamaria de pecador, que absurdo. O que eu não quero para as pessoas, o que eu não quero para mim, eu não faço para as pessoas. Eu compro e pago. Eu sou uma pessoa boa, ordeira, sou certinho, sou tão certinho. Então, por que que eu, sendo uma pessoa boa, você tem coragem agora de dizer que eu sou pecador? Por que que Deus me chamaria de pecador? Ei, eu quero responder essa pergunta. Porque tem muitas pessoas achando que são muito boas, né? E que não precisam de igreja, são pessoas muito boas, não precisam de Cristo, são pessoas muito boas e não precisam de serem perdoadas, né? E tem pessoas tão boas que dentro do casamento faz a vida do cônjuge um inferno, né? Porque são boas demais, são muito boas, tudo é sobre ela e ela não precisa corrigir nenhuma ação, então elas são muito boas. E eu quero corrigir essa falha, esse erro, nesse momento. Eu quero corrigir essa objeção nesse momento. E a resposta está na comparação. Olha só isso. Vamos lá? A comparação bíblica não é sou melhor ou pior que das outras pessoas. Porque nós fazemos isso. Eu sou melhor ou sou pior que outras pessoas. Eu comparo com quem? Com as pessoas, não é isso? Não sou melhor ou sou melhor que as pessoas. Qual que é o meu referencial? As pessoas, não é? Não é isso? Então preste atenção. A comparação bíblica não é isso. Eu me comparar com as pessoas. Meu referencial é as pessoas. Não, a comparação bíblica, ela é minha vida corresponde perfeitamente com a santidade de Deus. Agora o referencial é a santidade de Deus. Porque se eu me comparar com as pessoas, e as pessoas foram pior comigo, é, pior do que eu moralmente, eu me sinto que eu sou melhor, eu não sou pecador. Mas o referencial não são as pessoas. O referencial é quem? A santidade de Deus. Então você vai mudar o seu referencial aqui hoje. O referencial não são mais as pessoas, mas a santidade de Deus. Então eu pergunto para você, Amy, se o referencial agora não são as pessoas, se o referencial agora, Amy, é a santidade de Deus, qual motivo eu tenho para me gloriar em mim mesmo? Gi, se o meu referencial não são mais as pessoas, qual o motivo que eu tenho agora de me gloriar? Pergunto para você, Alana, se o referencial agora não são as pessoas, que a mulher aprendeu isso, por culpa na serpente, não é? Mas se o referencial agora não são as pessoas, se o referencial agora meu é a santidade de Deus, o que que eu tenho para me gabar de mim mesmo? Pergunto para você, Felipe, Felipe Mourão, meu grande amigo, melhor coach da Terra. Se o meu referencial não são mais as pessoas, mas a santidade de Deus, o que tem em mim que pode ser bom, Felipe? Imagine isso. Pensa comigo isso. O que tem de bom em mim? O que tem de bom em mim? O referencial nosso deve ser mudado agora, não deve ser mais. Eu não posso mais comparar com as pessoas, eu preciso comparar com a perfeita santidade de Deus. Esse é o referencial. Romanos 3:23, ele não diz todos são iguais, todos são igualados na maldade. Não, não todos, todo mundo é igualmente mal. Não, ele não vai dizer isso. O que Romanos 3:23 vai dizer é que todos,
Todos pecaram. Ou seja, todos nós estamos no mesmo barco. E esse barco tem um furo. Você imagina você no meio do Oceano Atlântico, do Oceano Índico, do Oceano Pacífico. Não tem ilha para nenhum lugar. Você no meio do barco. E com todo mundo aqui. E tem um buracão entrando dentro daquele barco. Um buraco entrando água por baixo. Como é que faz? Todos estão no mesmo barco, não é? Eu vou cruzar o braço e dizer, ixi, o problema agora é do marinheiro. E, gente, arruma alguém agora para tapar o buraco. Se eu cruzar os braços e fizer isso, o barco vai o quê? Afunda. E eu vou o quê? Morrer. O problema do mundo é esse. Todos nós estamos no mesmo barco e esse barco tem um furo no casco e todos nós estamos achando que a culpa é do outro. Não. O pecado habita dentro de nós. Ele faz morada dentro de nós. O pecado é nós mesmos. Nós somos o problema de nós mesmos. Não é? A filosofia explica isso. Homus lupus omnis. O que significa isso, pastor Sé? É de comer ou passar no cabelo. Homus lupus omnis é um termo em latim que significa que o homem é o lobo dele mesmo. Você é o seu pior inimigo. Você que faz mal com você. Tem um meme que diz que eu não preciso de ninguém, né, para fazer mal comigo. Eu mesmo coloco minha vida em perigo, não é isso? A musiquinha. Você não precisa de ninguém para fazer coisa com você, não. Você mesmo coloca você em situações difíceis, porque nós somos nosso próprio perigo. O pecado habita no nosso coração. Então não é todo mundo é igualmente mal, não. Todos nós estamos no mesmo barco. Esse barco está com casco furado e somente uma pessoa tem a ferramenta para consertar. E essa pessoa veio há 26, há 2026 anos atrás. E o nome dessa pessoa era Jesus Cristo. Somente essa pessoa pode salvar esse barco. Se Jesus estiver nesse barco, ele acalma a tempestade. Se Jesus estiver nesse barco, ele dá ordem de comando às ondas e o mar e as ondas vai obedecer a esse Jesus. E é por isso que nós temos que trazer Jesus para o barco. Você não tem ferramentas para tapar esse vazamento. Você precisa de Jesus. Então o referencial precisa deixar de ser as pessoas e agora o referencial é a santidade de Deus. Então eu estou perdido. Meu barco vai afundar. Eu preciso de Jesus, porque somente Ele tem as ferramentas necessárias para estancar esse vazamento. Alcançando aí? Tá? Tá comigo? Quem tá comigo aí? Amém. Aleluia. Tá caminhando para o final. Imagina dois homens. Imagina aí, Gi. Desenha na sua mente aí, Gisele. Dois homens. Os dois querem atravessar o oceano. Imagina. Ele vai entrar aqui dentro do mar e quer atravessar o oceano. Algum homem consegue atravessar o oceano todo? Tem algum? Não. Mas os dois querem, né? Eles querem fazer essa proeza. Os dois entram. O primeiro se cansa ao nadar 500 metros. O segundo se cansa com 5 quilômetros. Você vê que um foi mais longe, não foi? O que se cansou com 5 quilômetros foi mais longe com aquele que se cansou com 500 metros, não foi? Não se cansou? Mas você percebeu uma coisa, Gisele? Nenhum deles atravessou o oceano. Nem os que nadou 500 e nem o que nadou 5.000 metros. Da mesma maneira, nós podemos comparar nossa moralidade com a de outras pessoas que parecem ser bons, né? Mas diante de Deus, da vontade boa, perfeita de Deus, boa, agradável de Deus, diante da santidade de Deus, como é que eu posso comparar com o oceano? Eu posso nadar 500 metros, ou 5.000 metros, ou 20 quilômetros, mas eu continuo sendo nada diante do oceano, que é a santidade de Deus. Conseguiu entender isso? Conseguiu entender? Agora vamos para a vida real para a gente finalizar? Vamos lá, na vida real? Eu quero que vocês trabalhem 3 pontos na vida real. Primeiro, eu. Quer que você pergunte a si mesmo. Anota isso aí, você que está me assistindo de forma online, você que está me assistindo na reprise, anote isso. Eu quero que você pergunte primeiro a você mesmo, eu mesmo. Existe alguma área da minha vida em que sei o que Deus deseja, mas continuo escolhendo minha própria verdade, a minha própria vontade? Vou repetir. Existe alguma área da minha vida em que sei o que Deus deseja, mas continuo escolhendo a minha própria vontade? Eu quero que você faça essa pergunta para você.
Eu não quero que você pense nos outros primeiro, eu quero que você pense em você. Anota isso. Não quero que você pense nos outros. Eu quero que você pense em você. Eu quero que você olhe agora para o seu próprio coração. Amém? Pensa aí. Agora eu quero que você tira o pensamento de você e eleve os seus pensamentos para Deus. Eleve para Deus agora. Quando pecar, a minha primeira reação é se esconder diante de Deus. Quando eu errar, minha primeira reação é esconder, continuar escondendo como Adão e Eva fez. A minha ação de Deus é fazer isso, esconder a minha face do Senhor, fugir da presença dele. É isso que eu devo fazer? Não, 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 querido. Deus nos chama ao arrependimento e à confissão. Nós lemos isso? Se eu me arrepender, confessar meus pecados e arrepender, eu encontrarei o perdão. Então escute isso. Não fuja de Deus por causa do pecado. Vou repetir. Não fuja de Deus por causa do pecado. Vou repetir a terceira vez. Não fuja de Deus por causa do pecado. Corra para buscar misericórdia. Corra para Deus, porque Ele tem um prêmio para nós, um prêmio da vida eterna que está no seu Filho, Jesus Cristo. Então, eu pensei em mim, pensei em Deus, agora eu preciso pensar nos outros, não é? E os outros? Eu preciso compreender que o pecado também necessariamente muda a maneira como eu trato o outro. É, o pecado muda a maneira como eu trato o outro. Eu trato o outro com egoísmo. Eu trato o outro querendo ter vantagens, eu trato o outro querendo ser superior, eu trato o outro comparando, eu trato o outro falando mal dele, eu trato o outro fofocando dele. E glória a Deus, que nós não temos ninguém que faz fofoca na classe de catecúmenos, né? Porque todos nós somos crentes. Sabe o que significa fofoca? Na melhor etimologia, fofoca significa traficante de escândalo. É isso mesmo. Já viu um traficante de droga? Ele leva o quê? Mal para as pessoas, trevas para as pessoas, vício para as pessoas. Igualmente são os danos e as consequências de alguém fofoqueiro. Ele é um traficante de escândalos. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração. Então, o pecado, ele muda a maneira como eu trato os outros. Porque se eu estou na constância do pecado, eu vou tratar os outros com maldade, criticando, humilhando, maltratando, porque o pecado é que lidera as minhas atitudes. Agora, nós não olhamos para o pecador dizendo como alguém consegue ser assim, que é bom, né? Nossa, como fulano consegue ser tão difícil? Ai, como ciclano consegue ser tão mal? Ah, como Beltrano consegue fazer essas coisas? Meu Deus! Não, 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 não. Nós temos um reconhecimento humilde. Eu também preciso da graça de Deus. Eu também preciso de perdão. Eu também preciso de misericórdia. Senhor, perdoa ele, mas também me perdoa, porque eu também sou mau. E eu habito num povo que é mau, um povo de dura cerviz. Pai, guarda a minha língua, que se o Senhor não guardar, Pai, eu vou falar mal dos outros. Pai, guarda meus olhos, se o Senhor não guardar meus olhos, eu vou olhar para o lugar errado. Senhor, guarde minha casa, porque se o Senhor não guardar, eu vou fazer lambança. Senhor, em nome de Jesus, guarde a minha, começar de mim, Senhor. Eu sou pecador e eu preciso do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia. Eu preciso da sua graça hoje, como eu precisei ontem, como vou precisar amanhã. Eu continuo precisando de Jesus desesperadamente, porque eu sou um pecador, Senhor. É quem eu sou um pecador. E o pecador peca, e eu não posso fugir da tua presença, porque a única chance que eu tenho, eu e minha família, de atravessar esse oceano de problemas e com barco furado é o Senhor está na minha vida, porque eu sei que quando Jesus está no barco, esse barco não afunda. Quando Jesus está nesse barco, esse barco não vem a pique.
Quando Jesus está nesse barco, esse barco chega da outro lado da margem, porque Jesus é o elemento garantidor de que todas essas coisas acontecerão. Não há coisas boas em nós e não devemos nos gloriar nas forças dos nossos braços, na nossa inteligência, na nossa aparência ou naquilo que nós temos na conta bancária, mas nenhuma coisa nós queremos glorificar. Somente numa coisa nós podemos nos gloriar: gloriar saber que Deus é poderoso e enviou o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário, e porque ele morreu, há esperança para mim, para minha casa, para minha família. Amém. Jesus é a esperança para o pecador. E ele diz ainda hoje: vinde a mim, minhas ovelhas, vinde a mim, porque eu tenho aprisco para vocês, eu tenho pasto para vocês, eu tenho cuidado de vocês, eu tenho amado vocês, eu enviei meu filho Jesus Cristo para morrer por vocês naquela cruz, e naquela cruz eu mostrei o tamanho do meu amor por você. Então vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim os perdidos, vinde a mim todos os pecadores, porque eu tenho para vocês Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai resolver definitivamente o problema grave, gravíssimo do pecado. Então, o que acontece comigo? Eu me torno humilde. Quando a minha comparação deixa de ser os outros e passa a ser a santidade de Deus, eu me torno o quê? Humilde, porque eu sei que todos os pecados, eu sei que o problema do mundo não está somente nos governos, nas famílias, nas ruas, na cultura. O pecado também passa pelo coração humano, não é? Não aprendi isso? Que o coração passa pelo coração humano, inclusive pelo meu coração, não é? O pecado passa pelo coração humano, inclusive pelo meu próprio coração. Mas existe uma notícia maravilhosa e escondida dentro desse diagnóstico. E eu quero te trazer essa notícia. Eu quero ser portador dessa boa notícia nesta manhã de quarta-feira. Se finalmente entendermos qual é essa doença que chama pecado, se nós realmente entendermos qual é essa doença que chama pecado, estaremos preparados para compreender por que precisamos de um Salvador. Se eu entendo que o pecado é uma doença e que o remédio é Cristo, eu vou entender por que eu preciso de um Salvador. O cristianismo não começa dizendo torne-se uma pessoa melhor. Não, o cristianismo não começa dizendo torne-se uma pessoa melhor. Ele começa dizendo você precisa reconciliar com Deus. É isso. Nós não vamos pregar, torne-se uma pessoa melhor e viva bem, não. Você é pecador e você precisa desesperadamente ter um encontro e uma reconciliação com Deus. E é justamente aqui que a nossa caminhada começa a apontar de maneira ainda mais clara para Jesus. Não é? É aqui que nós devemos apontar para Jesus. E é isso que eu vou trabalhar na próxima aula. Amém? Nós vamos falar desse Jesus maravilhoso. O pecado é uma doença, mas Jesus é a cura. Ficou parecendo aquele filme, O Exterminador do Futuro, né? I'll be back. Mais ou menos isso mesmo. Olha só isso. Igual o Stallone e o Cobra, né? Ninguém vai lembrar disso. Então você olha aqui e olha para essa situação. O pecado é a doença. Jesus é a cura. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te exaltar, te glorificar e te bendizer. Obrigado por essa aula maravilhosa. Obrigado pelo seu favor e obrigado por estar conosco. Nós te amamos, Jesus querido. E que o Senhor esteja sempre no nosso coração. Abençoa cada um dos teus filhos e filhas, desses 13 participantes que participaram, Pai, da nossa aula online, ao vivo, e também dos outros irmãos, quase 50, que irão participar da reprise a partir das 6h30. Abençoe todos eles. E como foi bom entender um pouco mais sobre a noção de pecado. Eu tenho certeza que o Senhor tirou nossas dúvidas, que o Senhor clareou a nossa mente. O estudo dessa semana vai nos levar ao conhecimento de nós mesmos. Que quando nós conhecemos o pecado, nós conhecemos um pouco da nossa essência e reconhecemos que precisamos de Jesus Cristo, porque o pecado é a doença e somente Jesus Cristo é a cura. Assim eu oro, na autoridade em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos tirar uma foto.